No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos ouvintes, muito bom dia. E vamos a mais um programa Animais, Nossos Irmãos, que você ouve pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Mas que também estão disponíveis pelo YouTube ou Spotify. No programa de hoje, Chico Xavier e o caso do gato rouco. Dúvidas sobre reencarnação de animais e mais um pouco de leis morais. A boa notícia sobre as ararinhas azuis e no quadro Histórias que o Povo Conta, a assustadora lenda do homem mariposa e algumas curiosidades desses insetos. E aí, você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre animais? Envie para mim. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Chico Xavier tinha um gato de nome Nando. Era um dos inúmeros gatos que ele acolhia e que viviam pelos muros. Esse, em particular, estava sempre se lamentando. Com seu miado rouco e muito angustiante, ele chamava a atenção de quem o via. Certa vez, uma senhora, em visita pela sua casa, ficou incomodada com o miado do gato e quis saber os motivos de toda aquela angústia, crente que o gato estaria doente e precisando de cuidados. Questionado por ela do motivo daquele miado tão rouco, se acaso o gato não haveria de estar doente, Chico explicou que na última vida Nando havia desencarnado com uma espinha de peixe presa na garganta e voltara nessa vida com aquele miado. Ele ainda há de ficar bom, disse Chico, com a certeza de quem vê muito mais que nós, meros mortais. Essa história nos faz pensar. Estamos sempre com aquela postura de que animais não possuem karma e que não trazem nada de outras vidas. Mas, e nesse caso? O gato Nando trazia sequelas de seu último desencarne. E como eu sempre gosto de frisar, não podemos generalizar. Afinal, quais os motivos que fizeram com que o gato Nando trouxesse esse trauma? Estaria ele pagando por algo? Sabemos que traumas são reflexos de culpas, coisas mal resolvidas, e isso diz respeito a nós, seres pensantes. Sendo assim, ter morrido com uma espinha de peixe na garganta e trazer sequelas disso pode ter mais história do que a própria história nos conta, e com certeza um assunto para ser analisado. O ouvinte quer saber. E a história do gato Nando que acabei de contar foi somente uma deixa para a pergunta da ouvinte que quer saber. Um animal pode escolher sua própria encarnação? Quais problemas terá? Em que espécie nascerá? Ou a família que terá? Olá, querido ouvinte, a resposta generalizada, básica e direta que posso dar é não para todas as suas perguntas. Eles não podem escolher nada, pois que ainda não possuem condições de entender suas necessidades evolutivas e tampouco os dramas que os colocariam nessa ou naquela família ou as sequelas físicas necessárias para que evoluam. Mas note que eu disse resposta generalizada,
pois que mesmo que 99% dos animais não possam escolher ou decidir suas encarnações, uma coisa que não podemos fazer é generalizar. Como já falei em inúmeros programas, cada espírito é único e seu estágio evolutivo também. Sendo assim, um animal, dependendo de sua jornada e de sua capacidade, pode manifestar, ainda de forma rudimentar, sua vontade de estar em determinadas situações ou em determinadas famílias. Isso não é impossível, mas não é comum. A história que conto do gato Nando é uma dessas exceções. Afinal, ele trouxera um lembrete de sua última vida. E por que seria? Uma expiação? Uma forma de ajudar na evolução da humanidade com seu exemplo? Não temos como saber. E ainda temos aquelas polêmicas reencarnações após a ovoidização, que já falei também, está no programa 27. Os animais, a grande maioria deles, são cuidados e suas encarnações são decididas por espíritos responsáveis, aqueles que conhecem suas necessidades e sabem qual o melhor local para que eles evoluam. São escolhidas famílias, levando em conta a necessidade de todos, humanos e animais. E também são escolhidas as situações que poderão beneficiar a todos. Claro que muito do que acontece com os animais encarnados são frutos desse mundo, dos reveses da vida. Mas há um caminho tênue que já é traçado para eles. O que devemos sempre ter em mente é nunca generalizar casos e tampouco limitar conhecimentos. Sabemos tão pouco sobre a evolução que fica arriscado concretizar o pouco que recebemos de informações, pois que muita coisa ainda está por vir, aos poucos e dentro da capacidade humana de assimilar. Eu já li sobre casos de animais que escolhem ajudar na evolução da humanidade, que escolhem ser mártires para que leis nasçam, mas essas são exceções e não regras. E nós sabemos que as leis que beneficiam animais só nascem depois de alguma tragédia, e temos Sansão, o cachorro que teve suas patas amputadas, e Joca, o que morreu de calor extremo em uma caixa de transporte em um aeroporto. Casos que viraram leis e que não são os únicos. E como foi dito a Kardec pelos espíritos superiores, eles não são simples máquinas como pensais. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Fique atento! Fique atento! A primavera é o auge da reprodução das aves. Com o aumento de alimentos, o clima ameno permitindo que construam ninhos, botem ovos e alimentem seus filhotes até que estes estejam independentes. Considerado o período de renovação, a estação provoca manifestações na natureza, que reage ao fim da seca e início das chuvas ao aumento da umidade e da temperatura. As mudanças no clima interferem diretamente no comportamento das aves, que, incentivadas pela fartura de alimento, iniciam o período reprodutivo. Então, fique atento. Se não quiser ninhos em beirais de casa ou garagem, feche as entradas, ou pendure CDs velhos nos locais onde houver interesse dos pássaros. E, por favor, não destrua ninhos, caso os pássaros já tenham tomado posse do espaço. Ninhos são berços, nunca se esqueça. Foi notícia! Foi notícia! Foi notícia, em Santa Catarina, em uma de suas belas praias, o revoltante caso dos 4 filhotes de gato que foram encontrados em um pote de plástico tampado e lacrado com fita adesiva. Aconteceu na manhã do dia 3 de setembro, no bairro Areias de Baixo, em Governador Celso Ramos. 2 dos gatinhos já estavam sem vida. O caso gerou revolta entre os moradores, que acionaram imediatamente as autoridades locais.
Apesar de haver leis contra maus tratos, atos assim ainda são comuns e não há atenuantes que possam servir de consolo para nós que amamos animais. Ao ler sobre a matéria, chorei por horas e é necessário de minha parte muita meditação para não cair na revolta. Afinal, eu leio muito, sei como funciona a evolução e sei dos espíritos atrasados que ainda habitam o nosso planeta. Mas não é fácil. Algo desse tipo? Filhotinhos são tesouros, devemos cuidar como se fossem nossos próprios filhos. Mas se existem mães que ainda jogam seus próprios filhos em lixeiras, o que esperar? Sigamos trabalhando para o dia em que a luz do amor brilhe nesses corações endurecidos. Enquanto isso, que Jesus proteja a todos os animais indefesos. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. A ouvinte Nair pergunta: animais reconhecem pessoas de outras vidas? Olá, amigo ouvinte. Essa questão ainda não está totalmente certa para mim. Sendo assim, vou responder como vejo, mas posso estar errada e já me desculpo por isso. Como eu vejo a questão? Os animais não sabem que morreram, certo? Foi perguntada certa vez a um espírito: o que uma borboleta faz quando morre? E a resposta foi: ela continua voando. Se os animais, ao menos a grande maioria deles, não sabe que morreu, eles podem reencarnar, ver a pessoa e automaticamente se lembrar dela, mesmo que não seja mais o mesmo animalzinho. Ele não sabe que morreu e voltou. O processo de esquecimento, regra para reencarnar entre seres humanos, talvez não se aplique da mesma forma em animais, pois que o que seria apagado? Eles não possuem consciência como nós para precisar dessa passada de borracha nas vivências. Além de que, animais não nos veem como somos realmente, se alto, magro ou velho. Eles nos captam, nos sentem pelo cheiro, comportamento e emanações, boas ou ruins. E se eles reencarnarem na mesma família, talvez ainda sejamos os mesmos para eles, quem sabe? Estou aqui me lembrando do filme 4 Vidas de um Cachorro e como o cãozinho busca pela família até encontrar. Mas uma coisa eu posso te garantir, querido ouvinte, eles não estão sozinhos quando reencarnam. Existem os bons e cuidadosos espíritos que velam por eles, que os direcionam e escolhem suas novas vivências. Mas depois de nascer na Terra, muita coisa pode acontecer. Nada pode ser controlado quando se está encarnado. E isso, minha amiga, é apenas como eu vejo. Espero que minha resposta tenha sido útil. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Programa passado, respondi uma pergunta e falei um pouco sobre as leis morais, em especial sobre a lei de destruição. E hoje quero trazer um pouco mais sobre a lei de conservação, que exige de nós a manutenção do corpo físico, como sendo ele um instrumento para a nossa evolução, o meio que nosso espírito precisa para interagir no mundo. Essa lei, assim como todas as outras, depende da nossa maior ou menor consciência para que seja vivida. Muitos matarão animais e até mesmo pessoas por alegar que são riscos à manutenção da própria vida. A verdade, dentro de nossa ainda imatura concepção moral, é que o amai ao próximo como a si mesmo e não façai aos outros o que não queres para ti, são utilizados apenas em último caso, quando o assunto é a manutenção da saúde e da vida. Matar pessoas alegando legítima defesa coloca o amor ao próximo bem atrás do amor a si mesmo. E então você pergunta: o que fazer quando somos confrontados com um criminoso em casa? A resposta está em quem é confrontado. Alguns se fecharão em um cômodo e esperarão pela polícia ou fugirão do local. Mas há uma parcela que sairá dando pancada. Afinal, é permitido dentro da lei.
O nosso Código Penal permite que matemos um invasor ou mesmo alguém que coloque em risco nossa vida. E se pode matar gente, que dirá animais, concorda? Já são mortos aos milhares para nossa suposta manutenção física, porque não seriam em nome da nossa saúde. Morcegos transmitem raiva, pombos a histoplasmose, entre outras, gatos a toxoplasmose, ratos a leptospirose, macaco a febre amarela, porcos a gripe suína e aves a aviária. Você já ouviu alguma delas e com certeza teme pelo contágio. Mas e se formos nós na lista de riscos à conservação da vida de outros? Já pensou nisso? O homem civilizado cavou um abismo entre ele e a natureza. A suposta ordem e limpeza da vida em sociedade nos remete à salubridade, mas as piores doenças da humanidade nascem dos nossos excessos e da nossa falta de higiene. Sendo assim, quando quiser culpar um animal pelas mazelas físicas humanas, dê uma conferida no quintal, na sua forma desregrada de viver e naquilo que come, pois que inúmeras doenças nascem do vício de comer outros seres vivos. Pense nisso. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Depois de mais de 20 anos extinta na natureza, a ararinha azul está de volta. Sim, a ararinha azul, considerada extinta na natureza em 2000, está de volta à caatinga brasileira através de um programa de reintrodução que começou com a soltura do primeiro grupo em 2022, com resultados promissores, incluindo nascimentos de filhotes selvagens. No entanto, o projeto enfrenta incertezas devido ao fim da cooperação entre o governo brasileiro e o criadouro alemão que abrigava as aves e que coloca em risco a continuidade do sucesso. As aves são monitoradas por técnicos do Instituto Chico Mendes através de colares com transmissores, anilhas e microchips para acompanhar seu desenvolvimento na natureza. Para quem não sabe, o ACTP, sigla em inglês de Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados, é uma associação alemã que possui o maior plantel de ararinhas azuis do mundo, abrigando a maioria da população em cativeiro, em seu criadouro perto de Berlim. Apesar do sucesso inicial e da adaptação das aves ao ambiente, o futuro do projeto está ameaçado pela não renovação do acordo de cooperação com o criadouro alemão em junho de 2024. A interrupção da cooperação poderia levar à extinção novamente da população reintroduzida, caso a quantidade de aves em vida livre não seja suficiente para sua sobrevivência e reprodução. A colaboração da comunidade local na vigilância contra o tráfico de animais e a fiscalização ambiental é crucial para o sucesso a longo prazo da espécie. O Instituto Alemão abriga uma população atual de 267 araras azuis e uma prole anual de 60 aves, podendo sustentar uma população crescente e fornecer 20 aves anualmente para soltura no Brasil. Para garantir a viabilidade a longo prazo, é necessário conservar pelo menos 15 mil hectares de caatinga e manter uma população mínima de 700 aves na natureza, o que ainda está distante de acontecer. Mas é um começo. Vamos torcer para que as ararinhas azuis voltem a voar em grande número e sem riscos. Você já ouviu essa história? Vem aí, histórias que o povo conta. No dia 15 de novembro de 1966, 2 jovens casais passeavam de carro por uma região deserta, perto de uma fábrica abandonada, nas proximidades de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, quando viram, na porta da fábrica, uma imensa figura de enormes olhos vermelhos encarando-os.
A princípio, a curiosidade se fez mais forte e eles foram parando o carro para ver melhor. Mas quando aquela criatura abriu suas imensas asas negras e começou a caminhar lentamente até eles, reluzindo o vermelho dos olhos, eles perceberam que aquilo não era algo natural. E o motorista, incentivado pelos gritos dos outros, saiu em disparada. Ao pegarem a estrada, o veículo sendo forçado ao máximo, eles perceberam que não estavam sozinhos. Algo voava abaixo e sobre eles. O bater das asas, seguido de um som que lembrava o guincho de um rato, ecoava na noite. Em segurança, eles conseguiram chegar até a cidade e, assustados, procuraram pela polícia. Depois disso, a história se intensificou. Mais e mais pessoas relatavam terem visto a tal criatura, que muito lembrava uma mariposa gigante. Lendas começaram a surgir. Alguns diziam que ela escolhia algumas casas e pessoas para se aproximar, como se quisesse mostrar algo ou mesmo levar alguém consigo, já que nesse ponto todos a tinham como um ser sobrenatural, algum tipo de vampiro. Apelidado de Homem-Mariposa, o ser negro de olhos avermelhados seguia sendo visto pela cidade, ora em galhos de árvores, sentado em telhados ou mesmo perseguindo carros, causando medo e fascínio, atraindo pessoas de outras cidades, repórteres interessados no assunto. Até que algo aconteceu. No dia 15 de dezembro de 1967, um ano após os primeiros avistamentos do Homem-Mariposa, horário de pico onde todos voltavam para casa, a ponte congestionada de carros não resistiu ao peso e ruiu. O desabamento da Silver Bridge, ou Ponte de Prata, em dezembro de 1967, matou 46 pessoas. E o mais bizarro nessa história é que todas as vítimas haviam avistado o tal do Homem-Mariposa. A crença desse ser sobrenatural, que alguns associam com a própria morte, ainda persiste no local e, vez ou outra, ainda pode ser visto pelo mundo. Mas será que é verdade? Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E como eu falei um pouco na pergunta da ouvinte Nair sobre a ligação entre animais e pessoas em outras vidas, mesmo que não saibamos exatamente os motivos dessa ou daquela amizade em particular entre humanos e animais, ela existe. E ligando sentimentos e assuntos, não dá para ignorar a tristeza entre animais. A depressão, tão falada e por que não dizer enaltecida pela nossa atual sociedade, é uma condição complexa, resultante da combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos e o principal deles, que é o espiritual. Esse nunca é abordado pelos meios comuns da medicina terrena. Depressão é coisa de seres pensantes, concorda? Pensar e sentir nos leva à depressão. Somos seres complexos, podemos ver coisas onde não existem e exagerar nas que existem. Mas você acredita que animais tenham tanta tristeza a ponto de se deprimirem? Se não acreditam, se atentem para essas duas histórias reais, uma que aconteceu na França e outra veio da Itália. Vamos à história francesa. Celestino era um gatinho branco muito asseado. Vivia limpando e alisando seus pelos que reluziam de tão brancos. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu tutor foi preso e Celestino, sem entender a separação, entrou em profunda tristeza. Perdeu o interesse em brincar e se alongar sob o sol. E até a comida, que lhe era preparada com tanto carinho, já não lhe agradava. Não se limpava mais e seu pelo de branco virou um emaranhado cinza com aspecto muito feio. Passaram-se 3 anos e seu tutor retornou. Feliz por estar de volta, foi recebido com alegria por sua mãe e irmã.
mas Celestino, ao vê-lo, correu a se esconder. Triste e sem entender a atitude de Celestino, o jovem, que sentia muita saudade do seu animalzinho, foi logo acalmado por sua mãe. Calma, daqui a pouco ele volta. Sujo como está, não se atreveu a estar com você. Passado algumas horas, Celestino adentrou a sala, branco como a neve, com o rabo erguido em um estilo triunfal. Agora sim, ele poderia comemorar a volta do seu tutor. E agora vamos à história italiana. Havia um menino que, para chegar até sua escola, tinha que contornar a pé toda a Bahia. Nesse trajeto, acabou fazendo amizade com um golfinho, com quem se habituou a dividir seu pão. O golfinho o esperava todos os dias e atendia seu chamado. Um dia, o menino decidiu ir montado no golfinho, e isso também virou hábito. O golfinho sabia a hora de levá-lo e sabia a hora de esperar seu retorno. Um dia o menino adoeceu e veio a falecer. Sem saber, o golfinho esperava pelo amigo todos os dias, na ida e na volta da escola. Quando percebeu que não veria mais seu amigo, nadou até a areia e se deixou morrer na praia. A tristeza, apesar de não ser entendida pelos animais, elas podem ser vivenciadas e não diferem em nada do que sentimos. Nós sabemos onde dói e os motivos da dor, mas eles não. Quantas vezes em nossas vidas, por tristeza extrema, deixamos de fazer o básico da vida, como nos higienizar ou mesmo comer? Algumas pessoas se fecham, passam o dia no escuro, aniquiladas pela dor, sem que nada as tire desse quadro devastador. Muitas vezes, animais podem adoecer de tristeza também, e não é incomum animais morrendo por conta disso. Você sabia? E já que falamos sobre o homem mariposa, você sabe os motivos que as mariposas são tão associadas com a morte ou notícias ruins? Quando criança, se entrasse uma mariposa em casa de noite, minha mãe já dizia que era notícia ruim, que alguém ia morrer. E geralmente morria. Afinal, as pessoas estão sempre morrendo e o aviso de morte valia para qualquer um, e nem precisava ser naquele mesmo dia. Mas de onde surgiu a lenda? Essas crenças podem estar associadas ao período medieval, onde acreditava-se que as bruxas queimadas nas fogueiras se transformavam em enormes borboletas que voavam apenas à noite. Não se sabia muito sobre animais naquele período, e as lendas eram criadas e perpetuadas. Mas as mariposas preferem a noite, pois que possuem olhos compostos que são especialmente adaptados para captar luz em condições de pouca luminosidade, permitindo-lhes navegar no escuro e detectar o ultravioleta, que as ajuda a encontrar flores com néctar. Por isso, elas se confundem e ficam presas a lâmpadas, pois que perdem a direção no ambiente escuro com o qual estão adaptadas. São excelentes na arte da camuflagem, pois sendo escuras elas conseguem imitar muitas coisas, inclusive cocô de pássaros. Sim, para enganar predadores vale tudo. Algumas, inclusive, possuem desenhos de olhos nas asas e, quando bem posicionadas, em nada diferem de olhos de animais, mantendo predadores bem longe. Não mate as mariposas. Elas são inofensivas e extremamente importantes para o meio ambiente. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E mais um programa chegando ao fim. Para esse domingo, desejo a todos muita paz e o amparo de Jesus e Nossa Mãe Maria. Que os animais sejam respeitados e amados. E se você puder, ajude aqueles que resgatam animais. Não deixe de estender a mão aos que dedicam a vida a cuidar daqueles que ninguém quer. Fiquem todos com Deus, tenham excelente semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.